Então, boas-vindas a todos. Esse é o nosso webinar com o tema Vença a luta contra o volume de chamados no Service Desk. Meu nome é André Mazeron, sou sócio-diretor da Leverage Segurança de Informação e eu vou estar conduzindo esse webinar hoje. Esse é um rápido overview da Leverage para quem não nos conhece. A gente trabalha com diversas soluções focadas em segurança da informação, na proteção dos ativos de informação dos nossos clientes, que incluem organizações de praticamente todas as verticais de negócio em vários estados do Brasil. Nosso tema hoje são as senhas de usuário, em especial as senhas de logon do Active Directory. Aí tem essa estatística interessante que o Gartner nos traz aí, que fala que na maioria das organizações, chamados de suporte vinculados ao tema de reset e desbloqueio de senha chegam a ser 25% ou mais do total de volume de chamados. Aí vem pelo menos 3 questionamentos importantes decorrentes disso. Primeiro, qual é a perda de produtividade e o custo que isso gera para a organização? O segundo ponto é a questão de segurança. Como é que a gente faz para ter certeza que o usuário que está pedindo o reset da senha é ele mesmo e não uma tentativa de engenharia social aí de uma pessoa mal intencionada? E o terceiro ponto é como é que eu lido com a questão dos usuários remotos, os usuários que estão em outros dispositivos que não um PC convencional. Então, nosso foco vai ser você discutir um pouco essa problemática e pensar na solução, como é que a gente pode automatizar isso, como é que a gente pode endereçar essas 3 questões acima, entregando uma melhor experiência para o usuário, mais segurança para a organização e redução de custo. Vamos primeiro falar da questão do custo desses chamados. Vamos considerar por hipótese que a nossa organização tem 10 chamados por dia de reset e desbloqueio de senha. É muito, é pouco? Olha, te dizer assim, para uma organização de médio porte, estamos falando ali, sei lá, de 1.000 a 2.000 usuários, isso está muito dentro do normal, está até baixo comparado com algumas experiências que a gente tem visto por aí. Tem uma estatística que vale para os Estados Unidos, tá? Que considera que o custo médio para resolução, envolvendo tudo, né, dos atendimentos, perda de produtividade, etc., para resolver um chamado que pode ser solucionado por um técnico N1, técnico de primeiro nível, ou seja, atendimento telefônico, é em média, então, $22. Vamos fazer um rápido exercício aqui e vamos considerar 22 dinheiros, né, para isso. Ou seja, vamos converter direto para real ali, sem fazer câmbio, tá? Por quê? Porque a mão de obra no Brasil é mais barata, porque certos custos no Brasil são mais baratos. Então, razoável a gente assumir R$22. Fato é que assim, a gente não tem estatística confiável sobre quanto custa, em média, chamado de suporte no Brasil. Se alguém tiver algum relatório ou pesquisa que tem esse número, até gostaria de ter essa informação. Então, vamos pensar R$22 aí. R$22, 10 chamadas por dia, significam 2.600 chamadas por ano, ou R$57.200 ano em perda de produtividade. Um custo vinculado a esse tipo de chamado específico. É um bocado de dinheiro. Claro que não necessariamente é dinheiro que a organização está desembolsando, está saindo do bolso, mas é o custo invisível que entra lá na estrutura de suporte, que tem que ser maior para atender um volume maior de chamados, na pequena perda de produtividade individual daquele colaborador ali que está, ele vai ter que esperar 10 minutos para ter seu problema resolvido, 5 minutos, é 5 minutos a menos de trabalho no dia da pessoa. Se a gente vai somando todas essas pequenas perdas de produtividade, significa que a gente está deixando de gerar esta riqueza, este valor aí de R$57.000 ano para a organização. O outro ponto, aquele ponto que eu comentei lá da segurança, como é que a gente sabe quem está ligando para o suporte para pedir o reset e desbloqueio de senha? Estamos falando, obviamente, de organização onde a gente tem usuários distribuídos, onde o Service Desk não tem contato
com todo mundo da organização. Isso não vai valer, obviamente, para um pequeno escritório onde, sei lá, tem 10 pessoas e todo mundo está ali sentado um na frente do outro, né? Organizações maiores, o Service Desk pode até conhecer algumas das pessoas, conhece, de repente, pela voz, mas ele não conhece todo mundo da organização. Não tem como conhecer 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Como é que as organizações lidam com isso, então? Para ter certeza que a pessoa que está ligando lá para o Service Desk é ela mesma. Uma das estratégias é solicitar dados cadastrais. Então, a pessoa liga e o técnico vai dizer, olha, me passa qual é o teu CPF, aí eu vou conferir com a base de dados de usuário, vou conferir com o sistema de RH para ver se bate. Pode até ser, mas a gente sabe que esses dados cadastrais são facilmente obtidos de outras formas, então não é exatamente muito seguro esse método. Pensa assim, qualquer um que tenha acesso a essas informações como qual é o teu CPF, onde é que tu mora, etc., pode se fazer passar por essa pessoa. Outro método que a gente já viu, como não vale o próprio usuário ligar para o Service Desk para pedir o reset de senha dele, então o que ele faz? Ele tem que acionar o supervisor dele e o supervisor abre um chamado de suporte através da ferramenta interna lá de abertura de chamada. Ok, resolvemos o problema da autenticação, porque em tese a gente está pegando uma pessoa que tem mais autoridade, e essa pessoa está usando da sua autoridade e da sua identificação junto ao sistema de chamadas de suporte para solicitar o reset da senha daquele usuário. Mas o custo aumentou, porque agora eu tenho mais uma pessoa envolvida nesse processo, que tem que parar o que está fazendo, tem que abrir um chamado de suporte, etc. E possivelmente vai ser uma pessoa cujo custo hora é maior, porque estamos falando de uma instância hierárquica superior, provavelmente essa pessoa tem uma remuneração maior que a outra, então o custo foi lá para cima. Uma terceira estratégia que a gente já viu por aí. Bom, não quero interromper o trabalho do supervisor, ou superior daquela pessoa que está pedindo o reset da senha, mas para ter certeza que aquela pessoa é quem está... é mesmo quem está dizendo ser. Então eu pego um técnico N2 e mando ele lá na mesa do usuário. Vai lá no departamento do usuário para verificar se é aquela pessoa mesmo, vai lá na mesa e faz a operação de reset de senha direto ali na mesa do usuário. Bom, aí, de novo, eu tenho a terceira pessoa envolvida, eu tenho que pegar um técnico de campo e mandar ele para lá. Isso pode não ser tão simples quando eu falo de organizações que são muito grandes ou geograficamente distribuídas, e o tempo para a resolução do problema foi lá para cima, porque agora eu tenho que esperar ter um técnico N2 disponível e ele tem que se deslocar até a organização. Vocês imaginem, sei lá, uma fábrica que pode ter máquinas espalhadas por todos os cantos e o cara tem que sair da área de TI, percorrer, caminhar 500 metros para ir lá no setor do outro usuário. Tudo. Então, tempo de parada aumentou. De um jeito ou de outro, essas três estratégias, ou a quarta, que é simplesmente aceitar que o usuário ligue e resolva, elas significam uma tomada de decisão entre custo e insegurança. Eu quero pagar a conta de ter um processo mais burocrático, mais moroso, que vai custar mais em termos de produtividade, ou eu aceito o risco de segurança maior de fazer o processo todo por telefone sem uma garantia eficaz de identificação da pessoa. Convenhamos que nenhuma das duas escolhas é exatamente muito boa. Terceiro ponto é em relação a usuários remotos ou usuários que estão em tablets, smartphones, etc. Quando eu falo de uma máquina que está conectada no domínio, uma máquina que é membro do domínio, que está rodando Windows, quando está perto, por exemplo, da senha desse usuário expirar, ele vai receber uma notificação do próprio Windows e vai incentivar ele a fazer a troca de senha no AD naquele momento. O cara que está remoto, ele não tem normalmente um mecanismo para fazer a troca de senha. A máquina não se conecta no AD. Ele só acessa serviços que estão via web ou coisa assim. A máquina nunca vai notificar ele que a senha está para expirar. Quando a senha expirar, ele já não vai mais conseguir fazer o logon nas suas aplicações remotas e assim por diante. Isso obrigatoriamente vai virar um chamado de suporte. O acesso ao Service Desk ele pode ser mais custoso, porque agora, em vez de a gente estar falando de uma ligação interna via ramal,
a gente pode, em alguns casos, estar falando de uma ligação via telefonia convencional, que de um jeito ou de outro é a empresa que está pagando essa conta. Quanto mais distribuída for a organização, maior vai ser esse custo. Daqui a pouco você tem um escritório remoto que está em outro país, por exemplo, bom, algum mecanismo de VoIP, algum mecanismo para ter acesso ao Service Desk vai ter que existir, esse processo tem o seu custo inerente. E a identificação do usuário é ainda mais arriscada. Quando eu penso numa ligação telefônica interna, por exemplo, dependendo do tipo de aparelho que a organização utiliza, né, vai aparecer lá qual é o ID do ramal que está chamando. Então, pelo menos, eu sei que aquela ligação veio de dentro da organização. Quando eu falo de um usuário remoto, e se a gente usa aí telefonia convencional para acionar o Service Desk, vai vir uma ligação remota, de um número externo. Esse número externo pode ser do celular corporativo que aquele colaborador está usando, pode ser do home office dele, pode ser do coworking onde ele trabalha, e pode ser de uma pessoa mal intencionada que está se fazendo passar por aquele usuário. Então a identificação por telefone ela passa a ser ainda mais arriscada. Então vamos ver como é que a gente pode endereçar isso via a questão de autosserviço. E só retomando um pouco aquela questão do Gartner lá que eu comentei, que ele, no mesmo paper onde eles falam desse volume de chamados vinculados a reset e desbloqueio de senha, eles também comentam que quando a organização busca reduzir o volume de chamados de suporte através de autosserviços, permitir que o próprio usuário resolva determinadas situações, uma das únicas situações onde de fato a gente consegue reduzir o volume de chamados com autosserviço para o usuário é na parte de reset e desbloqueio de senha. Outras coisas como, por exemplo, eu vou dar mais direitos para o usuário reconfigurar a máquina dele, porque daí ele mesmo vai resolver problemas como instalação de software, etc. Na máquina dele sempre abrir um chamado de suporte, esquece. Isso não vai dar certo, isso vai gerar outros custos via os problemas que o usuário vai gerar na sua própria máquina. São apenas 2 cenários que são mencionados lá como eficazes quando a gente fala de autosserviço. Reset e desbloqueio de senha, e o outro é configuração de impressora, que normalmente é uma atividade que é simples, desde que tem outros pré-requisitos que precisam estar disponíveis, como por exemplo, a capacidade do usuário conseguir localizar a impressora para onde ele quer mandar a impressão. E drivers disponíveis que vão ser instalados automaticamente no Windows, etc. Então, autosserviço funciona para reset e desbloqueio de senha. E a gente sabe muito bem disso, porque a gente faz isso com frequência. Pensem em todos os sites ou aplicações na internet que vocês utilizam, cujas senhas de acesso vocês já esqueceram e precisaram disparar um processo de reset de senha. Vocês usam isso, os usuários de vocês usam isso. Então esse processo é familiar e a adoção disso é extremamente simples. Vamos ver como é que a gente endereça isso via o Password Reset Server, que é a ferramenta da Tycotic, que é um parceiro da Leverage, empresa norte-americana que atua no tema de gestão de identidade e que a Leverage representa com exclusividade aqui no Brasil. O Password Reset Server permite que o usuário faça o reset e desbloqueio de senha dele a partir de qualquer dispositivo. A gente vai ver algumas telas aí nos próximos slides que mostram como é que é essa experiência para o usuário. Então, eu posso ter 3 métodos para iniciar o processo de reset de senha. Eu posso fazer isso via browser. Como assim via browser? Sei lá, eu estou numa máquina que não está no domínio, então eu consegui entrar no Windows. Eu estou num Linux, eu estou num Mac, então eu consigo abrir um browser. Eu posso fazer isso a partir de um dispositivo móvel também, então estou lá com meu tablet, smartphone, posso iniciar esse processo. E se eu estou numa máquina que pertence ao AD, minha estação de trabalho normal, eu posso fazer esse processo diretamente a partir da tela de logon do Windows. Então eu não consegui me logar na máquina, porque a máquina faz parte do domínio e a minha senha está bloqueada, ou eu esqueci minha senha, mas como vocês podem ver, eu tenho como botar
uma chamada ali para o Password Reset Server para daqui mesmo ele iniciar o processo de reset de senha. Independente do método que ele iniciar esse processo de autenticação e reset de senha, a experiência vai ser a mesma. Próximo passo vai ser, ok, você quer resetar essa senha? Então me conta aí qual é o teu nome de usuário. Vocês reparem que aqui ele já colocou nome de domínio. Para organizações que têm múltiplos domínios, você pode ter os múltiplos domínios cadastrados ali e fazer a seleção, o usuário selecionar qual é o domínio de logon dele. Organizações que têm múltiplos domínios, em geral, o usuário sabe qual é seu nome de domínio, porque ele vai precisar dessa informação quando ele se loga na máquina, quando ele se autentica em alguma coisa que depende da autenticação da AD. Então, selecionou o nome de domínio, botou o nome de usuário, vamos em frente. Aí eu vou autenticar esse usuário através de vários métodos. O método mais usual é através de perguntas de segurança, é o que normalmente a gente implementa para os clientes que adotam o Password Reset Server. Essas perguntas de segurança podem ser aquelas coisas tradicionais que a gente está acostumado a ver por aí, qual o nome do hospital onde você nasceu, onde é que você passava as férias quando criança, aquelas perguntas assim que a organização vai definir como ela quer criar essas perguntas, que perguntas ela quer criar, mas a gente também pode ter métodos mais subjetivos, como esse aqui, por exemplo, que é reconhecimento de imagem. Então, quando a pessoa fez o registro da ferramenta, ela marcou algumas imagens lá, ou seja, que é uma coisa totalmente subjetiva, né? Não tenho como saber quais são as imagens favoritas de um determinado usuário, isso é uma coisa muito pessoal. Ele marca essas imagens de novo lá, e isso pode funcionar como uma das perguntas de segurança. De um jeito ou de outro, se autenticou com sucesso ali, ele consegue fazer o reset da senha dele. Se a senha dele está bloqueada, porque ele errou 3 vezes a senha, né, a AD travou a conta dele lá, ele tem a opção de apenas fazer o desbloqueio da senha. Eu lembro a minha senha, eu só digitei errado porque eu não vi que o Caps Lock estava ligado. Eu não quero trocar minha senha nesse momento. Vai lá, clica em apenas desbloquear a senha, você está liberado para fazer logon, permanece essa senha atual. Eu não lembro da senha mesmo. Vamos resetar a senha. E o Password Reset Server tem, desde o começo do ano, uma nova funcionalidade que é o Reset Offline. A opção de Reset Offline ela atende a seguinte necessidade. Vamos pensar que você está com um laptop da empresa. Esse laptop faz parte do domínio, portanto você vai usar a sua credencial do AD para fazer logon nele. Aí por alguma razão você não lembra mais dessa senha. Bom, como essa máquina não está conectada no AD, mesmo que você ligue para o Service Desk, né, e o Service Desk gere uma senha temporária para você, você não vai conseguir se logar nessa máquina. Porque como essa máquina está offline, né, a máquina local não sabe que a senha mudou. Ela vai tentar te autenticar ainda usando a tua senha antiga que ela tem em cache. Outro cenário onde isso é possível, que eu já vi também, tá? Organizações que têm Wi-Fi que usam 802.1x para fazer a conexão da máquina na rede Wi-Fi. Então, em vez de ser com senha compartilhada, que nem um cybercafé, né, a gente usa a credencial do usuário para deslogar. Como a senha dele está travada, por exemplo, a máquina dele não se conecta na rede. A máquina dele não estando conectada na rede Wi-Fi, de novo o processo de reset de senha não funciona. Aí ele vai escolher a opção de reset de senha offline. Então aqui, por exemplo, eu vou indicar um número de telefone ou um ramal lá para ele ligar para o Service Desk, e sim, nesse caso, eu vou envolver o Service Desk, eu vou passar um código, o Service Desk vai botar esse código na ferramenta, esse código vai gerar uma chave, e essa chave vai ser informada na ferramenta, e daí o agente que está rodando na máquina do usuário vai permitir que o usuário consiga fazer o login na máquina dele. Então, é para cenários bem específicos, onde o usuário ficou travado da rede, porque não consegue fazer login na máquina, porque a senha dele, né, não se lembra, ou a senha dele está travada. Isso, obrigatoriamente, antes envolveria a ida de um técnico de campo até a máquina.
Agora eu não preciso mais aí do técnico de campo. Eu consigo resolver remotamente esses assuntos. Vale para o cara que está remoto, vale para esse cenário que eu comentei, onde a pessoa não consegue se conectar na rede porque a autenticação dela falhou, etc. Então, mais uma possibilidade aí. Um ponto importante é que tudo que eu vou fazer dentro da ferramenta vinculada a esse reset e desbloqueio de senha vai gerar trilha de auditoria. Então eu sei de onde partiu a tentativa de reset de senha, se foi com sucesso ou não, posso gerar alertas quando tem alguém tentando fazer reset de senha. Eu tenho mais uma série de indicadores dentro da ferramenta e relatórios customizáveis. Quando a gente chegar na parte de demonstração ali, a gente vai dar uma olhada nisso mais a fundo. Outro recurso. Você lembra que eu comentei que quando o usuário está numa máquina que não está no domínio, ou está em outro sistema operacional, outro dispositivo, né, ele não fica sabendo que a senha dele está para expirar. Como bônus, aí, o Password Reset Server ele ajuda a endereçar essa necessidade também. Então, o que ele vai fazer? Tá? Eu tenho como, isso é opcional, posso ligar ou não, fazer ele mandar um lembrete por e-mail para os usuários dizendo, olha, tua senha vai expirar daqui a X dias. Então, mesmo que o usuário trabalhe num tablet, não num PC convencional, ele vai ficar sabendo que a senha dele vai estar para expirar e ele pode, através do Password Reset Server, trocar a senha dele a qualquer momento. Então não precisa esperar a senha bloquear, ele pode fazer isso a qualquer momento. Se ele sabe a senha atual, diz, olha, eu sei minha senha atual e eu quero trocar minha senha agora. Ele vai fazer isso através do Password Reset Server. Outra coisa, você está vendo que tem essa tabzinha aqui, isso aqui é uma tela do dashboard de administração do Password Reset Server. Eu tenho uma guia aqui chamada Helpdesk. Essa guia serve para definir quem são o pessoal do Service Desk e permitir que o pessoal do Service Desk tome certas ações, como, por exemplo, fazer o reset da senha do usuário por dentro do Password Reset Server. E daí, o que eu ganho com isso? Eu posso ir lá no AD e tirar esse pessoal, por exemplo, do grupo Account Operators. Então eu posso reduzir os direitos de rede que eu dou para o pessoal do Service Desk. E todo mundo sabe que trabalhar com menos direitos de acesso é sempre uma boa política de segurança. E daí, quando o pessoal do Service Desk precisa, por alguma razão, fazer eles mesmos o reset da senha de usuário, eles vão fazer isso através do Password Reset Server e eu tenho toda a trilha de auditoria centralizada num só lugar. Então, aconteceu alguma situação, alguém foi lá e trocou a senha do presidente da empresa. Eu tenho um lugar só para olhar o log, que é os logs do Password Reset Server. Organizações que usam o Office 365 e não fazem federação, porque se faz federação, o cara se autentica no Office 365 com a senha dele do AD. Organizações de menor porte que não usam federação, eu tenho também como fazer sincronização da senha do AD com o 365, dispensando ter que subir federação. Então o usuário trocou a senha dele do AD, mas ele tem uma senha diferente no 365, eu tenho como pedir para o Password Reset Server ir lá e trocar a senha para esse usuário do 365, mantendo uma senha só para o usuário lembrar. E tem mais outros recursos bacanas, como integração com CIEM, para eu ter logs centralizados na minha plataforma de CIEM lá via syslog. Eu tenho web services para chamar certas ações do Password Reset Server via programação, ou seja, posso integrar isso com outras aplicações de negócio e mais recursos também que a gente pode ver ali no ambiente da demo. Um desses recursos é a capacidade de personalização. Então, dá para deixar, como é uma ferramenta que vai ser usada direto por usuário final, dá para deixar a ferramenta com a carinha ali da organização. Seja esquema de cores que tem a ver com a identidade visual da organização, seja subindo o logo da organização ali no cantinho para ficar também mais personalizado, o usuário se sentir mais em casa quando está usando a ferramenta. E funciona? Última análise. Mais importante é isso. A organização de fato vai ter benefício? Sim, a organização vai conseguir ver benefícios reais do uso dessa ferramenta. Pegar um exemplo aqui de um cliente nosso, é uma indústria com cerca de 900 usuários lá, e aqui são relatórios gerados diretamente pelo Password Reset Server, mostrando a quantidade de eventos de troca com sucesso
aí mês a mês troca o desbloqueio de senha com sucesso mês a mês na ferramenta. Tá? Então, fazendo uma média... e aqui outro indicador, só a questão do horário. Né? Então, a gente tem certos picos de horário. O cara chega para trabalhar de manhã e deu branco. Não lembra mais da senha dele. Né? Então, isso aqui seria justamente o maior volume de chamadas. Então, repara aqui, pega 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, em média, tenho ali qualquer coisa como, sei lá, 64, 65 chamados naquela hora. Então, é o telefone que não para de tocar ali no Service Desk. Com a adoção do Password Reset Server, essa organização conseguiu a redução aí, média de 5.760 chamadas, se a gente for fazer a conta, que é o volume de chamadas com sucesso que não viraram ligações telefônicas por organização. Vocês lembram que naquele exemplo que tinha apresentado lá no começo, né, considerando 10 chamadas por hora, 10 chamadas por dia, aliás, 10 chamadas por dia, iam virar 2.600 chamados por ano. Essa organização, 900 usuários, teve 5.760 eventos com sucesso de troca de senha do usuário usando o Password Reset Server ao longo de um ano. Ou seja, muito mais que aqueles 2.600 chamados, que mostra que aquela conta está extremamente conservadora. Aí, considera uma organização então com 2.000, 5.000, 10.000 usuários, o volume de chamadas tende a ser super, super alto. Pessoal, perguntas até aqui? Antes da gente ingressar aí na parte de demo da ferramenta. A pergunta entrou aqui: uma máquina que está nesse momento fora da rede, como eu posso iniciar o processo de integração da ferramenta? Gladson, se a máquina está fora da rede nesse momento e você vai colocar a ferramenta no ar agora, vai fazer o deploy do PRS agora, você não vai ter como fazer a instalação do agente nessa máquina. Então, essa máquina, para esse usuário se beneficiar do Password Reset Server, ele teria que usar algum método de acesso. Mas lembra que esse método de acesso, ele pode ser inclusive o browser que está no smartphone dele. Então assim, bom, se ele conseguir fechar a VPN, que é o segundo comentário que você fez agora, ok, fechou a VPN, dependendo de como é que as configurações dessa máquina, se você está distribuindo o agente via GPO do Windows, ele vai receber o agente lá. Se não, você pega, o usuário precisou fazer o reset da senha dele, pega o smartphone dele e faz via o smartphone. Todo mundo tem o smartphone na mão, o Password Reset Server frequentemente vai estar publicado para fora, vai estar disponível na internet para os usuários remotos poderem utilizar ele, então ele consegue resolver isso com tranquilidade. Vou mostrar o ambiente aqui. Outra pergunta, se existe o cliente para o smartphone. Não precisa, o smartphone ele vai entrar via browser mesmo. A interface web do PRS ela é adaptativa, tá? Então ela vai funcionar bem em qualquer tela, em qualquer tamanho de tela. Então, rapidamente aqui, o que a gente tem aqui? Tá? Eu tenho meu DC aqui, onde eu também tenho a aplicação instalada. Eu tenho uma estação de usuário aqui. Bom, como vocês podem ver, essa máquina está rodando Windows 10. Mas poderia ser qualquer versão de Windows de XP para cima. Tá? Então, o usuário chegou para trabalhar, errou a senha dele uma vez, errou a senha dele 2 vezes, 3 vezes. Não, será que eu coloquei a policy certa aí? Vamos ver. Tem uma outra pergunta aqui, se essa autenticação precisa necessariamente estar dentro da rede de empresa. Não, se o PRS está publicado para fora, isso não é necessário. Bom, agora eu errei tantas vezes a senha aqui que
que o Windows me deixou de castigo aqui. Bom, não lembro a senha. Não lembro a senha, não consegui me logar. Mas eu tenho aqui o botãozinho de esqueceu a senha. Eu vou fazer um reset de senha online. Então, eu clicando aqui, o que ele vai fazer? O que está fazendo por baixo aqui, está chamando, na verdade, o browser, tá? Vai chamar uma instância do navegador aqui. Que por alguma razão está demorando um pouquinho. Ah, agora foi. Coisas de máquina virtual. E chega aqui direto na tela de reset de senha. Então o usuário vai botar a senha dele lá, vai responder as perguntas de segurança. Coloquei uma pergunta por imagem também, então vou marcar quais são as imagens que o usuário escolheu. E daí eu consigo entrar na tela de reset de senha ali, vou escolher uma senha nova. Essa senha nova que o usuário vai escolher, tá? Ela tem que estar de acordo com as políticas do AD. Então, não é porque o usuário está fazendo reset de senha por aqui, não através do Windows, que ele vai poder botar 1234 como senha dele. Se o AD obriga que a senha tenha 9 caracteres e tenha complexidade, etc., ele vai ter que botar uma senha complexa, senão ele vai receber uma mensagem de erro dizendo que a senha não confere. Eu não quero fazer o reset da minha senha agora, eu vou fechar isso aqui, né? Vamos entrar aqui normalmente para a gente ver como é que fica a experiência via browser. Só um instante. Então, para o usuário que está em outra máquina que não faz parte do domínio, ou que é usuário de Mac, não de Windows, etc., o que ele faria? Bom, ele não se loga com a senha do AD, então ele vai conseguir se logar normalmente na máquina dele, né? Aí ele vem, acessa via browser lá, e esse usuário, inclusive, ele poderia estar remoto, né? Pensa assim, não precisa necessariamente estar dentro da rede para fazer isso. E aí ele vai cair na interface do Password Reset Server, onde, como ele está acessando via browser, ele tem algumas opções a mais aqui, não é? Inclusive a opção de fazer o enrollment na ferramenta, se é o primeiro acesso, etc. Ou se ele quer trocar a senha, ele vai no resetar minha senha. E ele vai seguir aquele mesmo processo que a gente viu antes ali. Tá? Então, não requer prática nem habilidade. O usuário quer trocar a senha. Vamos pensar nesse caso assim, pô, eu estou no Mac, quero trocar minha senha do AD, sei qual é a minha senha atual, é mais ou menos a mesma coisa. Vem aqui, só que daí não vai responder as perguntas de segurança, ele vai perguntar qual é a senha atual. Se eu senha é a senha atual, eu sou eu mesmo, então eu posso escolher a nova senha. Então, vou fazer isso via browser aqui. Só mostrar de novo o slide anterior, que está um pouco pequeno, tá? Mas acho que dá para ver aqui. Se você entrar via smartphone, ele vai dar uma encurtada aqui na interface, mas você vai ter basicamente as mesmas funcionalidades, roda super bem, não interessa qual é a tablet ou o smartphone. Então, pergunta que entrou aqui, se você poderia colocar na tela aqui qual é a política de senha da organização. Pessoalmente, eu não acho a melhor das ideias, tá? Eu acho que tem outras formas, outros momentos e lugares mais adequados para comunicar qual é a política de senha da organização. Lembrando que se essa ferramenta estiver disponível para fora, significa que a gente está compartilhando uma coisa que é muito interna da organização com alguém de fora que não precisaria saber isso. Então, pessoalmente,
eu acho que talvez não seja o melhor momento. Eu vou entrar agora aqui na ferramenta para a gente dar uma olhada na tela no dashboard de administração, tá? Então, estou aqui na tela de administração dele, só para a gente entender como é que funciona o outro lado. Primeiramente, você vai criar as políticas de segurança. Aliás, não, essa tela, desculpe, as perguntas de segurança, inicialmente. A pergunta de segurança vão ser aquelas coisas, né? Qual é... por exemplo, aquele exemplo lá que eu botei, hospital, né? Então tem lá uma pergunta, qual é o nome do hospital que você nasceu, qual é o tamanho mínimo que tem que ter a resposta do usuário, para não deixar o usuário botar pergunta em branco, resposta em branco, algumas orientações que eu posso colocar aqui para ele, por exemplo, evita usar maiúsculo e acento, porque é o tipo da coisa que você acaba esquecendo depois, se você usou acento, usou maiúscula, ou daqui a pouco está com o teclado não configurado, etc, meio xarope de preencher no celular também, então é melhor deixar sem isso, etc. Cadastrei as perguntas que eu quero usar, eu posso ser o quão criativo eu queira aqui, eu também posso ter aquelas perguntas por imagem, sendo que no caso das perguntas por imagem, eu posso carregar meu próprio banco de imagens. Eu não quero usar aquelas imagens padrão que foi na ferramenta, eu quero usar times de futebol. Péssima ideia usar times de futebol, tá, aliás. Mas quero usar, logo de time de futebol. Pega time de futebol europeu, então. Pega, sei lá, time da Copa da UEFA. O cara escolhe o time que ele quiser lá. Ok, pode ser. E usa isso como as imagens que vão aparecer no banco. Posso configurar isso. Definido quais são as perguntas, aí sim eu vou para as políticas de segurança. E na política de segurança, eu vou ter certas coisas como, por exemplo, quantas perguntas o usuário vai ter que responder. Então aqui, essas perguntas vão ser obrigatórias ou opcionais. Vou poder ter perguntas opcionais. Eu dou, por exemplo, posso dar 5 perguntas para o usuário vai escolher 3 delas para responder. Posso fazer isso também dentro da ferramenta. Vou escolher para quem essa política se aplica, e aqui eu posso botar usuários, grupos ou unidades organizacionais, não precisa aplicar para todo mundo que está no AD. Tenho mais algumas configurações de segurança, como é que eu vou tratar quando o usuário erra as respostas, número máximo de tentativas, intervalo entre as tentativas, configurar alertas aqui dentro da ferramenta também. Aquela parte de notificações que eu comentei, né? Então, não só a notificação de expiração, como notificação de enrollment. Para o usuário que ainda não fez o registro inicial na ferramenta, posso fazer a ferramenta mandar um e-mail para ele e dizer, olha, deixa eu entrar aqui. Aqui não terminei de tá o texto em inglês aqui, mas é só questão de editar e botar em português aqui, dizer, olha, você ainda não fez o registro inicial no PSOE Set Server, faz o registro, para a próxima vez que você esquecer a sua senha, você já poder usar a ferramenta. Está aqui o link para você iniciar o processo de enrollment. Vou botar isso no corpo da mensagem, posso fazer o PSOE Set Server ficar, por exemplo aqui, 5 em 5 dias, fica mandando e-mail para o usuário, lembrando ele, olha, cara, faz enrollment, né? Posso definir quem são aqui os usuários do helpdesk, aquele outro recurso que eu comentei. E daí a minha política está aplicada e depois eu posso pegar e vir ali, por exemplo, extrair os relatórios sobre o que está acontecendo na ferramenta. Então tem um monte de relatórios aí que dão uma visão geral de tudo que está sendo, como a ferramenta está sendo utilizada e tudo mais. Então assim, a ferramenta é extremamente simples de utilizar. Nesse rápido overview, a gente já mostrou o grosso das funcionalidades dela. Eu tenho a parte mais aqui, né, de integração com login do Windows. Então, eu vou colocar ali, qual é o título que vai aparecer naquele botãozinho lá que a gente viu. Vamos sign out aqui. O que vai aparecer aqui? Instruções de reset, né? Vou botar aqui, você vai fazer por telefone, então qual é o ramal que você vai utilizar, etc. Eu tenho como configurar isso.
e daí vou baixar esse instalador do agente das máquinas, e eu vou fazer a distribuição desse instalador da forma que for mais conveniente. Posso instalar na mão, não faz muito sentido, mas sei lá, daqui a pouco para máquinas externas, por exemplo, posso mandar para o cara, ó, roda esse MSI aí. Ou eu posso fazer via GPO, posso criar uma GPO para distribuir automaticamente o agente para as estações do domínio, ou posso fazer isso via System Center ou qualquer outra ferramenta de instalação de software que a organização de vocês utilize. Ok. Recapitulando aqui funcionalidades da ferramenta e comentando algumas outras coisas que não foram mencionadas. Então, o que a gente entrega aqui? Autosserviço de reset de senha, integração com tela de logon do Windows, interface web para quem não está num dispositivo Windows ou está remoto, etc. Tem outras coisas como suporte à autenticação multifator, porque ali a gente viu pergunta de segurança, tá? Mas eu também eu tenho integração com SMS, então em vez de fazer por pergunta, eu posso mandar um SMS para o celular do usuário e ele vai receber aquele código e é aquele código que ele vai usar para fazer o reset da senha. Organizações que são multinacionais, tem usuários que falam vários idiomas. Eu posso ter uma só instância do Password Reset Server e ele vai entrar na língua nativa do usuário, então o que tiver configurado lá como idioma no browser do usuário, é espanhol? Tudo bem, então vamos carregar no browser ali em espanhol. A parte de customização que a gente já viu, etc. Integração com Office 365 e está em roadmap de produto suportar outros tipos de credenciais além do AD. Tá? Então, não tenho data para passar para vocês, mas o fabricante já nos informou que eles estão trabalhando aí para, por exemplo, permitir reset de senha da SAP via o Password Reset Server, também suporte a qualquer serviço de autenticação LDAP. Então, tem algum outro mecanismo de autenticação que fale LDAP, tem a possibilidade de fazer o reset da senha do usuário via o Password Reset Server também. Pessoal, perguntas? Agora que vocês já tiveram um overview da ferramenta aí. Pergunta, dá para habilitar somente a um grupo de usuários e habilitar a recorrência? Sim, tem como. Tá? Você pode ter múltiplas políticas de segurança para dentro do mesmo domínio. Então, você pode, até para fazer o seguinte, tá? Daqui a pouco assim, para esses usuários aqui, não quero que mande notificação nunca. Para esses outros, eu quero habilitar a notificação. E a notificação, você pode fazer não só naquele método assim, manda todos os dias, uma vez por dia, etc., como você também pode disparar na mão a qualquer momento. Então, assim, não quero agendar a notificação, mas hoje eu quero... Já teve casos assim, tá? Que por alguma razão, até por uma violação de segurança, a organização foi forçada, optou por assim, vamos fazer o reset de senha de todo mundo na empresa, por segurança. Tá? E daí, assim, então vamos disparar um lembrete vamos configurar a expiração da conta de todo mundo para um dia, para forçar o reset amanhã, e vamos mandar um lembrete agora. Tá? Tem como disparar esse processo na mão também. Então, tem bastante flexibilidade aí para a gente lidar com o reset de senha. O usuário pode receber uma notificação quando a senha for alterada ou desbloqueada? Sim, pode, está dentro das notificações. Deixa eu até mostrar aqui. Tá aqui, tá. Eu não tenho um servidor de e-mail nesse ambiente que está implementado aqui, então estou com o serviço de e-mail do próprio IS aqui, então as mensagens estão caindo, os e-mails estão caindo nessa pastinha. Então vou abrir aqui, não vai estar muito formatado, tá? Mas o que acontece aqui? Aquela hora que eu fiz o reset de senha ali, nome do João, tá lá um e-mail de PRS para o João dizendo, olha, o usuário João Silva iniciou uma tentativa de reset de senha. Então, se eu sou o João e eu não
e eu não fiz isso, eu vou receber um e-mail desse e vou dizer, pô, peraí, alguém está tentando trocar minha senha usando a ferramenta. Aí esse usuário vai tomar alguma atitude, né? Tipo, pô, entra em contato com a TI para dizer, olha, tem algo estranho que está acontecendo. Você também pode fazer a ferramenta enviar esses e-mails de notificação para outro endereço, para o endereço de auditoria, para o endereço do próprio Service Desk, etc. O que é extremamente útil também para a gente garantir a adoção da ferramenta. Então, qual é a estratégia que algumas organizações utilizam? Para fazer com que o usuário não use mais o Service Desk para fazer reset de senha e use a ferramenta, o que eles fazem? O usuário, eles fazem o próprio Service Desk receber cópia dessas notificações, tá? Aí o usuário liga para lá e tenta dar uma despertinho. Olha, quero trocar minha senha. Aí o Service Desk diz, ok, você já fez isso via o PRS, porque a gente só vai trocar tua senha por telefone se você está com alguma dificuldade para usar o autosserviço de reset de senha. Aí o cara vai dizer assim, eu já fiz e não consegui, por isso que eu estou ligando. Ah, é? Vamos ver se realmente tu fez. Aí ele pode checar nos e-mails ou nos relatórios da ferramenta e ele vai ver, cara, você não fez o reset de senha por lá, você nem tentou. Vai lá, tenta primeiro, depois você liga se você não conseguir. Porque daí o usuário que é meio, vamos chamar assim, perdão da palavra, pô, meio preguiçoso, o cara quer resolver por telefone, tá acostumado assim, não quero usar a ferramenta, quero falar com alguém. A gente tem como dizer, não, você vai usar a ferramenta até você aprender a usar a ferramenta, isso ser natural para ti, o usuário vai acabar com o tempo percebendo que é mais rápido do que pegar o telefone e ligar para o Service Desk. E aí a gente consegue fazer essa transição para sair do processo manual, o processo via telefone, para o autosserviço de reset de senha com bastante tranquilidade. Outra pergunta. Se o Mac já tem integração com a AD e o usuário faz conta na AD, a gente não tem um cliente para Mac, tá? Então, nesse caso, se o usuário teria outra possibilidade, tá? Se, por exemplo, no caso do OS X, se você tem a conta guest habilitada nessa máquina, né, o usuário poderia se logar como guest e daí chamar o Safari ou chamar outro navegador. E ele poderia fazer pelo browser. Se você não tem o guest habilitado, então você vai ter que ir ou em outra estação ou de novo fazer via smartphone, que talvez seja o método mais conveniente. Autenticação via token. Ali, para a gente ter... eu acho que nessa ferramenta não, Gledson. A gente tem outras ferramentas do mesmo fabricante que suportam integração com outros mecanismos. Mas no Password Reset Server eu acho que não. Integração via token não. A gente suporta, como eu comentei, serviços de autenticação via SMS, mas token mesmo, por enquanto, não. Até porque, tá, só lembrando, bom, até há uma discussão aí se seria dois fatores ou não, já que o cara estaria usando só o token para se autenticar ou fazer token mais pergunta de segurança. Mas enfim, token hoje não. Tá. Se vocês usam token para autenticação de dois fatores, ok. Mas o token por si só não impede a questão do reset, da notificação de expiração da senha do usuário, ou o usuário bloquear sua senha da AD mesmo que ele use autenticação dois fatores. Então, a necessidade de ter uma ferramenta para o autosserviço de reset e desbloqueio de senha continua se fazendo presente. Só para comentar rapidamente, tá? A gente tem
outra ferramenta do mesmo fabricante aqui, que é o Secret Server, que é para o gerenciamento de credenciais privilegiadas. Aí não é senha de usuário normal. Estamos falando de senha de serviço, senha de root e outras credenciais assim. E essa ferramenta daí, para eu ter acesso a essas credenciais privilegiadas, aí sim eu vou trabalhar com a autenticação de... Posso, né, opcionalmente, trabalhar com a autenticação de 2 fatores. Então aqui, para esse usuário, por exemplo, para ele ter acesso às senhas que estão no cofre, ele precisa se autenticar com o Google Authenticator também aqui, né, o appzinho no smartphone dele lá. Mas não é foco dessa apresentação de hoje o Secret Server. Mas quem quiser conhecer mais sobre a ferramenta, entra no nosso site, procura lá por cofre de senhas, vão chegar no Secret Server, que tem vídeo de demonstração da ferramenta, tem bastante material lá. É do mesmo fabricante do Password Reset Server. Para o pessoal que está vendo isso offline, eu vou terminar a gravação por aqui. Para o pessoal que está online, eu vou seguir conectado aqui para mais perguntas. Então, para o pessoal que está offline, que está assistindo isso no nosso canal do YouTube, agradeço a participação de vocês nesse webinar e conto com a presença de vocês nos nossos próximos eventos.